Bora, turma! Começando mais uma live aqui. Hoje nós vamos falar aqui sobre como saber onde é que você está errando aí no seu posicionamento, o que pode estar acontecendo de errado, que às vezes você está num desejo de que alguma coisa aconteça e essa coisa talvez não esteja ainda acontecendo. Hoje eu vou receber aqui a minha sócia, Alicia Busato, para a gente poder conversar um pouco sobre isso, trocar alguns pontos de vista sobre isso. A Alicia já está solicitando aqui. Show de bola, a Alicia já está entrando para a gente começar o nosso papo aqui hoje sobre como saber onde é que você pode estar errando aí no seu posicionamento, o que está acontecendo, que os resultados não vêm na proporção que você gostaria. Alicia, bem-vinda, tudo jóia? Olá! Sempre bom também na apresentação lembrar o pessoal que eu sempre tenho razão, tá? Sempre que a gente está conversando, quem tem a razão final sou eu. Tá certíssimo, já começou tendo razão, você tem razão. Tá certíssimo. Então, tá bom. Estando isso alinhado, a gente pode seguir. Isso aí. Então vamos lá, para a gente poder falar um pouco hoje sobre o que você pode estar errando aí, como saber onde é que você está errando no seu posicionamento. Quando a gente fala sobre o posicionamento, a gente está falando aqui sobre um posicionamento para o mercado de alto padrão, né? O que significa isso? Significa você conseguir se tornar uma referência no seu mercado e poder cobrar valores, né? Conquistar clientes que pagam, que investem em valores acima da média com você. Esse é o desafio de quem está aí no mercado de alto padrão. E é sobre isso que eu quero te ajudar a crescer. Independente do que você, da sua área de atuação, se você é uma pessoa que confia no que você faz, se você ama o que você faz, se você faz algo muito bem, com excelência, é natural, é justo que você possa ter um reconhecimento à altura do seu esforço e do seu empenho. Joia? E aí, Lícia, dentro do hábito que a gente tem, né, com os nossos alunos do Código Premium, como é que você vê esse cenário aí da turma que às vezes está dando uma derrapada? Eu Que acho costuma que chegar para essa, vocês de informação? eu acho que chega sempre uma angústia das pessoas por não saber aonde que elas estão errando. Elas só sabem que o resultado que elas estão tendo não é aquele resultado que elas gostariam de ter, mas não sabem exatamente o que está acontecendo ali, o que elas estão fazendo errado ou deixando de fazer, que seria a virada de chave que faltava, né, para poder impulsionar esses resultados. E isso acaba sendo um universo de possibilidades, que para a gente, né, como é que a gente vai poder ajudar essas pessoas a chegarem com mais facilidade nessa descoberta. E se você puder trazer algum ponto de vista sobre isso, do tipo, qual seria a primeira inspeção que a gente deveria fazer se né, a pessoa sente que ela está se esforçando, sente muitas vezes que ela tem um trabalho legal acima da média, né, que é o que a gente busca trabalhar aqui com o pessoal, o que pode estar acontecendo para essa pessoa não estar tendo o resultado que ela queria? Como que ela faz essa inspeção? O primeiro ponto é sair do mundo da ilusão, do mundo das possibilidades, aquele mundo até do sentimento, né? Às vezes a gente está ali derrapando nos nossos resultados e a gente começa a sentir algo, a gente começa a se comparar com o outro, a gente começa a sentir que a gente não está indo para frente. Inclusive no código Premium a gente tem um mecanismo para isso, que a gente chama de mecanismo de filtragem, que é tirar você desse universo emocional, desse envolvimento emocional que é natural, que todo mundo passe por esse nível de envolvimento e trazer para os fatos, trazer para os números, para os indicadores. E aí sim, analisando os indicadores, você vai poder ter mais clareza sobre o que você gostaria que tivesse acontecendo, sobre o que efetivamente aconteceu e de que forma que você pode mudar. Mas quais Dentro do seriam os indicadores que você orientaria, né, para as pessoas? Perfeito. Dentro do código Premium, o ideal é começar pelo começo. Né? O ideal é começar pelo começo. Então, os pilares de uma marca Premium, quais são? São excelência, então, exclusividade e experiência. Então, se a pessoa está derrapando ali nos resultados dela, provavelmente um desses pilares está abalado. Ou ela não está conseguindo transmitir para o mercado toda a excelência do trabalho dela, ou não está conseguindo criar a experiência que a gente chama aqui, que é essa experiência que eleva o cliente, não está conseguindo criar essa experiência para o cliente, ou ela não está conseguindo ser percebida como única. E quando o cliente tem muitas opções, quando ele sente que você não é a única opção, ele vai
acabar batendo ali, se essas duas pessoas são mais ou menos iguais, acaba às vezes direcionando pelo preço, acaba direcionando por uma não urgência. Então, o primeiro ponto para dar uma olhada é nesses três pilares. Geralmente um desses pilares está abalado. No pilar da excelência, naquilo que você faz, no pilar da experiência, no pilar da exclusividade. Dito isso, começa pelo começo. Qual é o começo? O que a gente chama de primeira trilha, né? Que é essa trilha de transformação. Tem que dar uma checada se dentro da sua trilha de transformação você fez aquilo que você devia ter feito para poder alcançar esse nível de posicionamento premium, né? Que a gente provavelmente vai desenvolver um pouco mais aqui, né, com você. Mas você conseguiria me dar um exemplo assim de algo que poderia não estar tão visível de repente em nível de excelência, experiência e exclusividade? O que as pessoas poderiam ter ali, né, de ponto de atenção, de repente? Os erros comuns. Perfeito. A gente brinca assim que o Brasil é a nação nota 5, né? Então, é um país, não só o Brasil, né? Mas em geral as sociedades são divididas dessa forma. A grande massa não é a massa da excelência. Se você pegar uma Olimpíada, quantos atletas efetivamente chegam nas Olimpíadas? É uma quantidade muito menor do que toda a quantidade de pessoas que treina aquele tipo de esporte, aquele tipo de modalidade. O que eu quero dizer com isso? Assim, se o seu trabalho tem indicadores de excelência, já é um bom primeiro ponto para você se tornar ali uma pessoa referenciável, uma pessoa que tenha um trabalho indicado, né? Eu costumo dizer que assim, você não perde trabalho, você não perde projetos por ser igual aos outros. Você perde projetos, perde contratos por ser igual a quem não é bom. Então, assim, o problema, mas eu tenho que ser um único. Não sei, se você tiver parecido com 5 melhores da sua área, provavelmente você vai estar muito bem. Talvez você, claro, queira um crescimento para um dia estar na liderança do seu mercado. Mas, poxa, se eu estiver entre os 3 maiores do Brasil, eu não vou estar reclamando por ser igual a eles. A reclamação geralmente vem, por quê? Porque você está sendo comparado com quem não é bom. E isso realmente é um ponto muito crítico. Vou dar um exemplo. Como todo empreendedor, a gente tende a se envolver emocionalmente na nossa ideia, achar que o nosso trabalho está muito bom, a gente efetivamente está entregando o nosso melhor. Mas às vezes a gente não está entregando para os clientes os indicadores de excelência. Então, quais são esses indicadores de excelência, né? Quando a gente fala sobre assim, primeiro indicador é a precificação. Assim, você está conseguindo cobrar valores acima da média? Porque se você precifica da média para baixo, independente das suas outras ações, você já está declarando para o seu mercado, não espera muito de mim, não. Eu sou mais ou menos, eu sou na média. E aí, como é que depois eu vou reclamar que eu não estou conseguindo fechar contratos mais altos se já na minha precificação o meu cliente está achando aquilo estranho? Você fala, cara, se você cobra a média, eu vou esperar de você a média. Agora, se você cobra valores acima da média de mercado, você já está declarando para o seu cliente, pode esperar mais de mim. Eu vim aqui para arrebentar, pode mandar aí que eu mato no peito aqui, eu dou conta, eu estou entre os melhores do meu mercado. Então, esse é um dos indicadores de excelência do seu trabalho. Dificilmente, para fechar esse raciocínio, dificilmente o melhor médico da sua região vai ser o mais barato. Dificilmente o melhor advogado da sua região vai ser o mais barato. Dificilmente o melhor nutricionista da sua região vai ser o mais barato. Por quê? Porque é um indicador de excelência você ter conseguido chegar em algum lugar. Pelo contrário, né? É muito esquisito se você fala assim, nossa, aquele ali é o melhor médico da minha região e ele é baratinho, assim, dá um nó na cabeça da gente, Não faz sabe? sentido, né? Não faz sentido. Dá bug na cabeça da gente. Eu tô vendendo uma Ferrari por 50 mil reais. Pô, ou é uma miniatura ou tem alguma coisa muito errada com esse carro aí da Ferrari. Mas Então, isso é um seria. primeiro indicador de excelência bem simples até, né? Da gente poder identificar. Mas esse indicador também, né, como você comentou, da precificação, como a gente conhece, ele também já dá algumas pistas, né, de onde que pode estar o erro de posicionamento que a pessoa está cometendo. Digo isso assim, a pessoa que está ali na base dessa escala, que hoje ainda precifica na média ou até um pouco abaixo, muitas vezes. Essas pessoas têm um desafio de posicionamento diferente de quem já está um pouco mais bem posicionado nessa escala. De repente já está cobrando um pouquinho acima da média ali, já é visto, né, como alguém já na faixa ali do premium. E esse tem um outro tipo de desafio de posicionamento para continuar subindo ali nessa escala até se tornar uma referência. Isso também
é uma pista, né? Sobre onde pode estar o erro de posicionamento da pessoa. Perfeito. Você falou super certo. Agora, imagina que eu estou cobrando um valor acima da média. Digamos que, né, do que a gente chama ali de P1, onde a minha percepção de valor já é premium. E ainda assim eu não estou conseguindo fechar contratos. Aí eu vou avaliar os outros indicadores. Fala assim, se eu estou conseguindo, se eu estou declarando um valor acima da média e as pessoas não estão pagando, provavelmente esse cliente não está percebendo esse valor. Aí eu vou avaliar, poxa, será que a minha identidade está correta? Será que quando eu digo quem eu sou e o que eu sou capaz de fazer, que mercado que eu estou liderando, será que meu cliente está conseguindo sentir essa potência que a gente chama de identidade magnética? Será que esse cliente está conseguindo compreender a relevância da necessidade do que eu faço? Será que esse cliente tem... A gente fala aqui que o cliente ele precisa basicamente de 4 coisas iniciais para comprar. Ele precisa de motivo, vontade, urgência e recurso. Então, o que é motivo? O motivo é de fora. Tem alguma situação fora que está forçando esse seu, que está levando esse seu cliente a buscar, a efetivar uma compra naquilo que você está oferecendo? A vontade já é uma energia de dentro, a vontade é própria, né? Então, será que esse seu cliente está tendo vontade suficiente? Você está conseguindo despertar nele desejo suficiente para ele comprar de você? Será que esse cliente tem urgência suficiente para comprar de você? Mais do que isso, será que ele tem recursos para comprar de você? Ou seja, será que você está acertando na qualificação desse seu público? O legal é isso, que como a gente tem a trilha definida, quando a gente fala sobre a trilha 1, ali, essa trilha de transformação, a gente está falando primeiro sobre analisar a identidade magnética, né? Quando eu digo quem eu sou, eu estou conseguindo despertar essa necessidade, esse desejo e essa urgência na mente das pessoas para quem eu estou oferecendo. Depois a gente tem o vocabulário icônico, onde eu vou tratar essa exclusividade para que o meu trabalho seja visto como exclusivo. Né? O cliente tem que perceber a necessidade do que eu faço, a minha habilidade de fazer e a dificuldade de me substituir. Por mais que eu seja um bom profissional, se eu não estou conseguindo levar para o meu cliente a percepção de que só eu faço desse jeito, de que esse jeito é o jeito que ele precisa, ele não vai conectar com o meu trabalho. Ou ele vai acabar usando de novo, né, a ferramenta do preço. A precificação, como eu acabei de falar também, é super importante para essa primeira trilha. E também outros indicadores de excelência que são relativamente simples de se configurar no início de um trabalho de posicionamento, são as garantias. Então, assim, onde é que estão minhas garantias internas? Ou seja, de que forma eu estou assumindo diante do cliente que se ele não tiver esse resultado, eu tenho condição de reverter, eu tenho condição de garantir para ele, de assegurar para ele a excelência que eu tô propondo. E dependendo, né, do momento em que cada um está, pode ter até as garantias externas também. Poxa, fora eu, quem está dizendo que eu sou maravilhoso? Quem está dizendo que eu sou excelente? Quem está dizendo que eu sou insubstituível? Às vezes o cara não tem um depoimento de um cliente ou o depoimento não está bem feito. Olha que legal, quando a gente tem os indicadores, quando a gente tem os pontos para a gente poder tangenciar, a gente vai saindo do emocional e vai começando a conseguir ferramentas para corrigir os fatos, né? Conseguir corrigir esses números. Então eu vou avaliar, só para fechar, eu vou avaliar primeiro ali onde é que está a minha precificação. Essa não pode errar, gente. Isso aqui não pode errar de jeito nenhum. Se minha precificação está ok, deixa eu avaliar a minha taxa de conversão. Se a minha taxa de conversão está até 25%, eu estou com uma taxa ruim. Essa taxa não está saudável. Uma taxa de conversão saudável, principalmente para quem está na área de serviço, é de 25% a 50%. Agora, se a minha taxa está de 25% a 50%, será que eu estou precisando crescer em escala? Será que eu estou precisando crescer em alcance? Mas a taxa pelo menos está saudável. Ou mesmo se a minha taxa de conversão está acima de 50%, já é um indicador do mercado de que eu poderia estar subindo o meu preço. Agora, o que eu vou precisar fazer para poder conquistar clientes que me paguem ainda mais? O que eu vou precisar fazer? Qual é a próxima trilha de ações que eu preciso fazer para poder conseguir cobrar esse tipo de valor? Mas deixa eu entender, então, pelo que você me falou, a precificação ela já traz, né, um bom indício para a pessoa entender qual é o desafio que ela está lidando, né? E então, se você puder trazer algum exemplo, por exemplo, né? Quem está abaixo da média de preço do mercado ali, qual é o desafio que geralmente essas pessoas têm e o que elas têm que cuidar primeiro para elevar, para subir de nível ali, para poder saber que está dando certo esse posicionamento. Perfeito. Tem um erro que é clássico.
a gente fala muito sobre isso nas mentorias, é um desperdício você tentar convencer quem paga pouco, achando que paga muito, a pagar muito, achando que paga pouco. Olha, parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Vou repetir. É um desperdício de energia você tentar convencer quem paga pouco, achando que paga muito, a começar a achar que paga, a pagar muito, achando que paga pouco. Então isso é um primeiro ponto aí nessa área da precificação. Às vezes você está tentando convencer a pessoa errada a te pagar mais pelo seu mercado. E às vezes você não está conseguindo, você está desencorajado a subir seu preço porque você está acostumado a pagar, a lidar com pessoas que só pagam pouco. Eu lembro de um caso de um ex-cliente nosso, e no processo de atendimento desse cliente, há muitos anos atrás, a gente nem estava posicionado aí para o mercado de alto padrão, e eu rodava muito com esse cliente nas redes, né, nas lojas da rede dele, e eu comecei a identificar o seguinte, eu falei, Lícia, esse cara só contrata porcaria. Quando ele vai fazer a obra, quem faz a obra dele é uma porcaria. Quando ele vai comprar um carro, o carro dele é uma porcaria. Quando ele vai fazer uma festa, faz um cerimonial porcaria. Eu sou porcaria para ele, porque se eu não fosse porcaria, ele não estava me contratando. E realmente, eu estava precificando tão baixo, eu estava dando um indicador para ele, eu estava declarando para ele, eu também sou porcaria, pode me botar aí nesse grupo de porcarias. E quando eu virei o meu posicionamento, essa pessoa não conseguiu ficar com a gente. Por quê? Porque não tinha cultura. Como é que você sabe que você está lidando com as pessoas certas? Gente, avalie essa pessoa para quem você está oferecendo o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto. Se ele tem a cultura, se ele tem o hábito de consumir, de contratar especialistas, coisas que são acima da média, pessoas, profissionais, marcas que são acima da média. Então, se eu estou ali elencando para que público eu quero conversar com pessoas, por exemplo, aqui no meu caso, que lidam com viagens internacionais, que ficam em bons hotéis, que frequentam bons restaurantes, que consomem marcas de alto padrão. Não estou falando de luxo, não, estou falando de alto padrão. Então, se essas pessoas estão com esses perfis, com esse perfil de hábitos, é mais provável que quando eu apresentar o meu trabalho para ela, ela não tome um susto do meu preço. Porque ela vai falar, ok. E como é que a gente muda isso? Vamos dizer, você estava lá atrás vivendo essa realidade, inclusive, né? Até ouvindo, me incomodou realmente de lembrar disso. E eu acho até que não é nem que a gente fosse porcaria, não, tá? Eu acho que era uma pessoa que ela tinha a característica de explorar mesmo. Ela encontrava pessoas em quem ele sentia que ele conseguia tirar muito mais até do que aquilo que foi combinado e tal. Mas eu lembro bem dessa fase em que a gente ficava muito à mercê ali vamos dizer assim, do bom senso de quem estava do outro lado, né? A gente se sujeitava a muita coisa difícil ali de aceitar hoje em dia. Mas como que você mudou essa realidade e como que você daria, que dica você daria, né, para as pessoas que estão querendo mudar esse perfil de público? Perfeito. Todo esse processo de mudança começa na autoimagem. Não tem como você mudar a imagem que você está vendo no espelho quebrando o espelho. Você tem que se mudar. Então, assim, não dá para eu querer elevar o meu trabalho para um público de alto padrão se eu não me vejo convivendo com essas pessoas. Por isso que o nosso método começa na autoimagem, começa na identidade. A identidade é a sua convicção de quem você é. Gente, o maior superpoder do empresário não tem poder maior do que a convicção do empresário. Se você tira a convicção do empresário, não tem mais nada na mão. Então, assim, por quê? O Steve Jobs já dizia, a gente não conecta os pontos olhando para frente. A gente só consegue conectar os pontos olhando para trás. O que o empreendedor faz? Ele dá um salto e ele acredita que aquilo ali vai funcionar lá na frente, mas ele tem uma boa noção de para onde ele está indo, mas ele não tem fatos para justificar isso. Então ele vai se apoiar na sua própria convicção, na convicção de que aquilo ali é o caminho correto para ele. Então a gente começa ajustando a nossa autoimagem. A gente fala, né, sobre a identidade magnética, onde a gente vai definir esses valores de marca, onde a gente vai definir essa base desse branding, onde a gente vai definir manifesto, vai definir bandeira, ou seja, quem eu sou tem que estar muito firme para eu poder me conectar com essas pessoas. E não sou eu que estou dizendo, o próprio Aristóteles dizia, né, a coragem é a mãe de todas as virtudes, porque sem ela nada acontece. Agora, como é que você vai ter coragem se você não tem convicção de quem você é?
Não estou falando de um âmbito filosófico, estou falando de botar isso no papel, de trazer indicadores. Quem eu preciso ser para poder conviver com essas pessoas? Quem eu preciso ser para merecer esse resultado? Quem eu preciso ser para poder me dedicar para o que tem que ser feito para chegar nesses resultados? Então, o primeiro passo de um bom posicionamento é a sua identidade. Trabalhar, né? Quando Jesus veio ao mundo, ele tinha uma crença do eu sou. Ele falou, eu sou o Salvador. Eu tenho uma missão aqui, que é de ajudar essas pessoas a encontrar o caminho da salvação. E aquela convicção dele é tão forte, a gente chama de fé, né? A fé era tão forte naquilo ali, que ele criou as condições para que aquilo acontecesse. Então, o primeiro movimento, quando alguém está buscando esse ajuste de mercado, é dar uma olhada. Será que você está sendo a pessoa que você precisa ser para poder merecer esses resultados? E Faz também sentido para você esse caminho, Elis? faz, e me fez pensar em uma coisa que também você já comentou, sobre, aqui mesmo na live, né, você trouxe, falou assim, sobre não tentar convencer as pessoas que pagam pouco, achando que pagam muito, a agora querer pagar muito com a sensação de que vale a pena, né, de que está pagando pouco. Então, também criar um novo produto que seja de uma precificação mais alta e que você vai oferecer para outro público. Perfeito. Isso eu acho que foi também, né, uma coisa que você acabou colocando em prática, que me deixava de cabelo em pé, chegava aqui, às vezes mudava os negócios. Não somos mais agência de propaganda, agora nós somos um escritório de design. Não somos mais escritório de design, agora eu só trabalho com posicionamento de marca. Perfeito. E eu ficava doida do lado de cá. Falei, meu Deus do céu, onde é que esse menino vai parar? Mas esse é o processo da convicção, porque a gente vai evoluindo com o tempo. Então, assim, a pessoa que eu era já não sustenta a realidade que eu vivo. Eu tenho que me tornar uma outra pessoa. E quando você começa a colocar essa identidade nova no lugar, é interessante porque você fica intolerante para aquele passado, você fica intolerante para a mediocridade. Quando você estabelece a sua identidade de excelência, de exclusividade, de experiência, você não tolera mais aqueles resultados anteriores. Vai pegar lá um Bernardinho e falar para ele, ó, Bernardinho, eu quero treinar com você, mas, cara, eu tô passando por uma fase muito difícil na minha vida, tô muito triste, tô incapacitado, não tenho energia, não quero fazer nada, quero procrastinar. Você me treina? O Bernardinho vai dizer, claro que não. Claro que não, cara. Eu não tô dizendo que você é uma pessoa ruim, mas eu tô dizendo que você não tá preparado para jogar comigo, cara. Para jogar comigo, o cara tem que estar no alto da performance dele. Ele tem que estar com sangue no olho, faca no dente ali. Então, enquanto essa pessoa não tiver essa identidade, esse atleta, o Bernardinho não vai aceitar treinar. Enquanto esse seu cliente não tiver performance, você não vai aceitar atender. E enquanto você não tiver performance, ele não vai te aceitar no mundo dele. Porque essas pessoas que têm uma mentalidade, a gente fala muito isso na mentoria, né? A gente não vende pelo quanto o cliente tem no bolso. A gente vende pelo quanto o cliente tem na mente. Eu não estou falando para você sair procurando pessoas ricas, não. Eu estou falando para você procurar pessoas que têm uma mentalidade próspera, uma mentalidade de enxergar valor no outro, uma mentalidade de reconhecer valor no outro, de dar valor para o que é bom. Isso é um mindset, isso é uma mentalidade, isso é uma cultura, né? A gente fala que cultura é o filtro que a gente usa para poder traduzir o mundo. Então eu traduzo o mundo pela minha cultura. Essas lentes que estão implantadas na minha mente que vão traduzir o mundo para mim. Essa é a minha cultura. A Alicia tem a cultura dela, a Nessi tem a cultura dela, o Leandro tem a cultura dele. Cada um vai ter a sua cultura, certo? Então esse processo, como você falou, sobre você aceitar esse novo eu, fortalecer isso com dados, com fatos, com indicadores e sustentar, né, o que sustenta um bom posicionamento? Essa frequência. Você lembra das 3 dimensões do posicionamento? Quais são as 3 dimensões do posicionamento? Alcance, frequência e intensidade. Então, assim, eu tenho que fazer minha mensagem chegar a muita gente do meu nicho, né? Muita gente qualificada do meu nicho, né? De novo, citando, né? Jesus ide pregar a palavra a toda criatura. Então, assim, eu estou dando um exemplo, tá, gente, superficial, mas assim, para vocês saberem que, cara, tem que propagar. Por que existe uma agência de propaganda? Porque sabe a importância de propagar a sua mensagem. Mas não pode propagar por um tempo, por um dia, por 2 dias. Você tem que fazer isso com uma certa frequência. Então você vai sustentar isso por muito tempo. Manter o seu cliente emocionalmente envolvido na sua ideia. E com intensidade, com profundidade. Não adianta você ficar também trazendo só coisas superficiais para o seu público. Você tem que mostrar para o seu público quanto que você é bom, os seus indicadores de excelência. Né? Por isso que a identidade vem primeiro, né? Perfeito.
Até para poder facilitar essa comunicação. Porque, como a gente fala, assim, não adianta você começar de trás para frente, né? Começar investindo em propaganda para trazer uma mensagem que é mais do mesmo, né? Eu gosto do exemplo do dentista, que o dentista sempre vai falar, né? A qualidade que seu sorriso merece e tá. O que isso muda na vida da pessoa? Agora, por outro Perfeito. lado, quando você consegue construir uma identidade forte, uma garantia a partir disso, né? Que traz ali a força do seu método, né, da sua forma de trabalhar, como a gente teve um caso, né, de uma dentista que trabalhou esse posicionamento de se tornar referência em implantes e ofereceu a garantia vitalícia dos implantes. Aí você faz o mesmo investimento em publicidade, porém trazendo uma mensagem forte como esta, né, porque faz muita diferença. Você vê um outdoor onde a pessoa fala, a qualidade do seu sorriso merece, tá. E o outro do lado, por exemplo, vai falar assim, implantes com garantia vitalícia. Aquilo você já faz, uau, isso aí deixa eu olhar com atenção. Perfeito, e reforçando a importância de seguir a sequência, né? A gente está falando, acabamos nos estendendo aqui sobre propaganda, gente, mas a sequência é a seguinte: movimente sua base, eduque seu mercado, sirva sua comunidade, treine seu concorrente. Então, assim, não adianta botar os pés pelas mãos. Primeiro você movimenta a sua base. O que é movimentar a sua base? Você tem que fazer o seu posicionamento chegar até as pessoas que já têm algum nível de contato com você. As pessoas que sabem que você existe, elas não podem ter uma vírgula de dúvida do que você faz e de para onde está indo o seu posicionamento. Ah, mas é meu pai, minha mãe, meu tio, não interessa. Essas pessoas estão propagando a sua mensagem também. Se você não for capaz, não estou dizendo que eles vão comprar de você, mas eles têm que saber qual é o seu posicionamento. Certo? Então, o primeiro movimento é movimentar a sua base. Quem são as pessoas que estão perto de você? Legal, agora eu já fui no extremo aqui, já estou vendendo para todo mundo que já tinha contato comigo, já estou vendendo, já estou fechando negócios aqui com quem sabia que eu existia, agora eu vou educar meu mercado. O que é educar meu mercado? É ampliar essa base de clientes, que aí a gente já está falando lá de partindo da trilha 1 para a trilha 2. Ali é que eu vou começar a trabalhar mais o meu alcance. Porque eu vejo muita gente aqui produzindo conteúdo no Instagram todo dia, loucamente, só que está tentando educar um mercado quando ele nem trabalhou a base dele ainda. Sabe? Assim, cara, no teu bairro você já é uma referência, na sua rua você já é uma referência. Você está tentando pegar um cara que está em outra cidade. Ah, mas o meu marketing digital, tudo bem, mas será que você precisa de 5.000 pessoas hoje? Talvez 10 clientes a mais aí no teu portfólio, com um valor alto, cobrando o dobro do que você cobra, já mudaria a sua realidade. Para que você, se você precisa de 10 clientes, você só precisa achar as 40 pessoas certas. E a cada 40 você fecha 10, 25% ali de taxa de conversão. Onde é que estão essas 40 pessoas? Será que você precisa mesmo falar com um monte de desconhecidos nas redes sociais, etc.? Se você está no movimento de educar o seu mercado, aumentar a sua base, tudo bem. Mas às vezes a pessoa está ali frustrada porque a coisa não acontece no digital, ela está frustrada porque ela está frequentando eventos de networking, conhecendo gente nova o tempo todo. Ah, eu fui no café daqui, fui no evento dali, network das mulheres, network do passarinho, do periquito, do papagaio. Nada de errado de você ir no evento. Eu estou querendo te ajudar a ter um alinhamento de expectativas. Se você não está conseguindo movimentar sua base ainda, você não precisa, nesse momento, sair perdendo tempo com desconhecidos. Mas ok, se a sua base já está feita, aumenta a tua audiência ali, não tem problema não, você pode ir para o seu alcance. Depois você serve a sua comunidade, mostra para as pessoas a sua reputação, que você não está ali só como um mercenário, você não está ali só pelo dinheiro, você também está fazendo um papel social. Por que isso é importante? E a gente ensina isso dentro de reputação inabalável, porque essa visão de fazer isso profissionalmente, não estou dizendo para você fazer isso de maneira aleatória, não. Quando você faz isso como estratégia de negócio, você vai se conectar com outros empresários que também têm uma mentalidade próspera, também têm uma mentalidade de crescimento. E você entra num círculo, né? Como diz, o ambiente é mais forte que a hereditariedade. Você entra num círculo de pessoas que vai aumentar qualitativamente seu nível de contato. Para só depois você treinar seus concorrentes, mostrar que você é tão bom, mas tão bom que outras pessoas do mercado vão treinar com você. Olha como é que isso é poderoso. Mas tem que começar do começo. Movimenta a sua base, analisa a sua precificação. Se a sua precificação está correta, analisa a sua identidade. Se a identidade está correta, analisa o seu vocabulário icônico. Se o vocabulário está correto, analisa o seu mecanismo de qualificação. É assim, de
etapa em etapa, seguindo a sequência, sem quebrar, sem queimar etapas, que você vai conseguir identificar onde é que está o erro. Mas como que você analisa se a precificação está correta? Agora eu queria entender melhor isso e até aproveitando, tem um comentário aqui do Thiago Sena, você viu? Thiago Sena, vamos lá, tudo bem, Thiago? Ele diz aqui: meu ticket sempre foi alto porque meu branding tem mais valor do que meu marketing. Branding tem a ver com produto e muito a ver com imagem. Tá, O que eu achei tá correto. interessante é que realmente a definição, né, do preço não Hum, depende tanto do marketing, né? Se a gente for parar para pensar, marketing hum, quando você pensa em divulgação disso, né, investimento disso hum, para trazer propaganda, enfim, né, divulgar isso. Então, o primeiro aspecto hum. que a gente trata é realmente de ajustar a precificação independente do nível de visibilidade que essa pessoa tenha, né? Que aí muitas vezes é alcançado através de investimento aí em ações de marketing, Perfeito. que a publicidade faz parte, inclusive, né? O desafio é que, assim, essas terminologias, elas têm muitos pontos de tangência, né? Uhum. Elas têm muitos pontos de interseção. Então, assim, o meu brand tem mais valor do que o meu marketing. Assim, todas as ações que você faz para fazer o mercado se apaixonar pela sua marca são ações de branding. Então, assim, o marketing é uma ação de branding. Tudo que for potencializar a percepção de valor da sua marca é uma estratégia de branding. Então, se o seu marketing está bem feito, essas coisas não são conflitantes, sabe? Assim, eu entendo que tem são várias definições. E hoje, inclusive, eu botei aqui no meu Instagram um vídeo falando exatamente sobre o que é posicionamento de marketing. Eu entendo a visão do Thiago, a visão dele está correta aqui no sentido de estabelecer um valor no brand, né, nessa percepção do valor de marca dele, está corretíssimo. O marketing vai compor para isso, não é uma coisa diferente da outra, eles têm que estar alinhados. É difícil, se tiver um marketing desalinhado do seu brand, essa casa não fica de pé. Né? Então, assim, o branding tem a ver com produto e muito a ver com imagem. Perfeito. Assim, o branding são, como eu falei, são todas as ações que você toma com uma intenção de aumentar a percepção de valor de marca, para que o mercado se apaixone por aquilo que você está vendendo, para aumentar desejo, aumentar a percepção de valor, são ações de branding. É que O talvez isso branding. seja até uma dúvida comum, né? A gente até tenta evitar esses termos em inglês aqui Hum, para tentar trazer um pouco mais de clareza. Talvez por isso que a gente até escolheu, né, falar sobre posicionamento de marca. Vamos de repente até trazer alguns pontos sobre isso para ver, pelo assim, não é nem certo ou errado, mas é dentro do que a uhum, gente aqui acabou escolhendo traduzir para poder direcionar, né, os esforços, porque uhum, principalmente como a gente lida com um mercado que é formado por pequenas, médias empresas em geral, são empresas que não têm setores específicos para trabalhar tudo. Igual aquele livro sobre a Mercedes-Benz, né, que eu estou lendo, sobre uhum, como a Mercedes-Benz se tornou uma referência na excelência dela de atendimento ao cliente. E o que eles pontuam ali como básico, sério, com essas palavras, né, básico, é extremamente absurdo para 99% uhum. das empresas que estão no mercado, porque deve ser 1% das empresas aí que são mega empresas, né? Todo o restante a gente está muito acostumado a uma mesma pessoa desempenhar mais de uma função. Quem dirá você conseguir criar um comitê dentro da sua empresa para tratar exclusivamente de aspectos relacionados à experiência do cliente, né? Então, essa realidade de branding, que é a gestão da marca, muitas vezes ela acaba abraçando tantas áreas que ela se torna complexa de ser aplicada na totalidade ali para uma empresa pequena ou média, né? Que é a realidade da grande maioria. Quando a gente trata do posicionamento da marca, a gente está tratando de um aspecto central da identidade dessa marca e que vai refletir em vários outros aspectos, como nas campanhas publicitárias, onde você vai divulgar a sua mensagem. Isso vai influenciar na sua seleção de fornecedores, que muitas vezes você quer trazer para junto de você marcas que têm coerência com seus valores. Isso vai influenciar no treinamento da sua equipe para que eles saibam exatamente qual é o tipo de mensagem que você quer passar. Você vai saber até mesmo qual é o perfil de pessoa que você quer contratar. A gente até brincava que você passava de frente a Chili Beans, por exemplo, né? O pessoal lá dentro parece que está o tempo inteiro quicando.
E tá super ok, porque o perfil da marca pede isso, se espera isso. Agora, esse mesmo tipo de pessoa provavelmente não vai ser o perfil desejado para uma marca que não está buscando essa irreverência, enfim, esse perfil, né? Então, quando você tem o posicionamento, e esse é só um ponto que compõe o branding, né, que seria a gestão completa ali da marca, isso traz muito mais clareza para você alinhar os esforços que você tem ali no seu dia a dia, até mesmo de selecionar a equipe, fornecedor, escolher seu ponto de venda, escolher até mesmo o estilo da expressão gráfica que a sua marca vai ter. Então, não sei, né? Eu gosto de sempre trocar opiniões sobre isso. Eu não acredito que tenha um conceito fechado, né, sobre a abrangência desses termos, mas o conceito que eu imagino quando se fala de branding, que eu traduzo no português, né, para gestão de marcas, engloba o posicionamento e engloba a partir dali também essas outras áreas de marketing, publicidade e tudo mais. Qual é o seu ponto de vista? Não, perfeito. O caminho é esse, assim. O importante é a gente entender que o cliente que está do lado de lá, ele não está nem aí para isso. Ele não está nem aí para essas terminologias, entendeu? Assim, é o caminho de, assim, é um tipo de assunto que se a gente desenvolve, a gente acaba virando acadêmico. E a gente tem que trazer esse conhecimento, que é muito importante, é muito válido a gente ter. A gente tem que trazer para a parte prática. Então, a parte prática é, cara, o que, que você faz hoje? Eu gosto de um conceito de marca que é exatamente para trazer para esse lado prático, né? Que eu falo assim, que marca é uma mensagem com alcance e relevância suficiente para conectar a autenticidade. Então, assim, se você está mandando uma mensagem para o seu cliente, certo? Para alcançar esse cliente, aumentar, para criar nele uma percepção de importância, de relevância e conectar esse cara com o seu jeito único de fazer, tá ótimo, tá ótimo. Aí o que que você precisa fazer? Você precisa criar os seus códigos, e a gente chama de códigos de premium, os seus códigos de linguagem para facilitar esse entendimento, facilitar que essa mensagem chegue até o seu cliente. E é simples assim, não tem mais, que nome que a gente vai dar para isso? Aí, tudo bem, a gente pode chamar de Chapolin, não tem problema. Não é esse o centro do que vai mudar o nosso resultado. Poxa, eu tenho clientes aqui multimilionários, eles não fazem a menor ideia que eles são, o que é branding, posicionamento, tá? Mas ele sabe exatamente o que ele tem que entregar para o cliente dele. Ele tem no feeling dele, na sensibilidade dele, ele sabe que se ele não tiver relevância, se ele não tiver competência ou excelência, se ele não tiver um jeito especial de fazer, um jeito único, o mercado vai comparar ele por preço. E assim, toda vez que o cliente puder te comparar, ele vai usar o preço como uma ferramenta para, como é que se diz? Desempatar esse jogo. Né? Diz que toda vez que houver um comparativo, o preço vai ser definido comparativamente. Então, assim, toda vez que o cliente puder te comparar com o seu concorrente, ele vai usar o preço para poder definir você. Então, de novo, a gente volta lá no que a gente estava começando aqui, né, o que a gente estava falando no início da live. Olha a importância do preço. Olha a importância de saber fazer uma precificação correta. E não uma precificação de assim, vou saber quanto é que o cara que cobra menos no meu mercado, o cara que cobra mais, eu vou cobrar no meio. Não. A sua régua tem que começar no médio. O seu ponto extremo baixo é a média do mercado. Abaixo disso não pode nem pensar em estar, tem que sair dali com urgência, com urgência. Por que com urgência? Porque só o seu preço já está denegrindo o valor, né, a percepção de valor do seu trabalho. Só de você dizer o seu preço, você está plantando uma semente na cabeça do seu cliente de que tem alguma coisa errada. Quando eu cobro baixo, eu estou dizendo para o mercado, não exige muito de mim, não. Eu ainda não estou entre os melhores. Se eu tivesse, eu estava te cobrando mais. É importante. E não é cobrar mais, gente, por uma inflação, não. É cobrar mais porque você é diferente, você entrega outra coisa. Essa é a grande sacada. De novo, vou citar o Steve Jobs, né? O Steve Jobs, ele dizia assim, dedique-se para ser você o marcador de qualidade do seu mercado. Então, dedique-se para ser você a referência de qualidade do seu mercado. E quando ele fala qualidade, é percepção de necessidade, de excelência e de experiência. E um detalhe é que essa estratégia que a gente defende muito, né, de que a precificação, né, o preço,
ele não é uma recompensa, né? Como você sempre fala, o preço ele é a primeira declaração que a pessoa está dando do posicionamento dela para o mercado. Só que isso só faz sentido para quem quer entrar no mercado de alto padrão. Porque a pessoa que quer ganhar no volume, e não tem nada de errado nisso, simplesmente é ter a clareza de que são estratégias diferentes. O Zé Coxinha, por exemplo, né, é uma rede grande aí, né, de salgados. E eles não têm essa bandeira de oferecer um salgado gourmet, algo de extrema qualidade, mega diferenciado. Não tem. Eles estão ali para realmente resolver um outro tipo de problema e o posicionamento deles é baseado em preço baixo. Então, a estratégia deles é preço baixo e alto volume. Só que quem está no jogo da excelência, em geral, não está nesse jogo para ganhar no volume, pelo menos não no volume de massa, né? E a estratégia da precificação, como declaração desse posicionamento, faz muito mais sentido, porque é a primeira impressão que a pessoa forma sobre você. É claro que, a partir disso, é extremamente importante que você sustente isso depois entregando algo que tenha qualidade. E, mais uma vez, por isso que ela só faz sentido para quem realmente está buscando se tornar uma referência, entregar algo acima da média. E se você realmente entrega algo acima da média, não tenha medo de colocar o seu preço acima da média. Isso é necessário para que as pessoas entendam o que está sendo oferecido para ela. Do contrário, a gente está causando uma confusão na cabeça do cliente se a gente fizer um preço baixo dizendo para ele que o que a gente está entregando é ótimo, é excelente. Não faz sentido, né? Perfeito. E é por isso que, assim, se a gente dissesse só tenha coragem de aumentar seu preço, a gente ia virar motivacional. Tenha coragem. Eu não estou dizendo para você ter coragem, eu estou dizendo para você construir os indicadores em que na sua cabeça, com base nesses indicadores, não vai fazer sentido cobrar menos. Não é tenha coragem, né? Tenha coerência. Tem a coerência, exatamente. É a coerência, a congruência. Assim, aquilo que você fala tem que bater com aquilo que você faz. É congruência. Então, assim, eu não estou dizendo para vocês saírem daqui e basearem tudo na fé, tudo na coragem, na vontade. Eu estou dizendo para vocês construírem esses indicadores. Por isso que eu desenvolvi uma metodologia. A metodologia é um processo. Então, assim, eu vou construir os dados que vão sustentar a minha convicção. Eu não vou sair loucamente. Tem gente que sai loucamente, né? O mundo está cheio de doido, não falta doido, não. Mas eu não estou convidando os meus clientes empresários a serem malucos. Eu estou dizendo para eles, ó, existe um caminho, uma metodologia para você construir os indicadores que vão basear, que vão calçar a sua convicção de que faz total sentido você subir o seu preço, você precificar acima da média, desde que você tenha o compromisso de ter uma entrega acima da média. Senão vira fake premium, né? A gourmetização. Então não é para ser... Eu quero só aproveitar, Alícia, e eu acho que vai ser legal para o pessoal ter uma clareza sobre a diferença entre o mercado convencional, o mercado premium e o mercado de luxo. Certo? É importante ter essa clareza, porque você citou ali o exemplo do Zé Coxinha, e deve ter gente aqui pensando assim, pô, mas acho que o Zé Coxinha, das coxinhas ele é o luxo, das coxinhas ele é alto padrão. Gente, existe uma diferença entre essas três camadas. O mercado convencional, o mercado que está 100% focado na funcionalidade. O cliente só quer resolver o problema, ele só quer a função. Ele não quer uma experiência, ele não quer exclusividade, ele só quer que aquele troço funcione. Não precisa ser nem bonitinho, se ele for funcional, tá ótimo. Eu lembro que quando a Renault lançou um carro que chamava Logan, lembra do Logan da Renault? O carro era horrível, era feio, o design do carro era ruim. E não é uma opinião minha, não, eles fizeram pesquisas, o mercado achava aquele carro feio. Mercado brasileiro, né? Só que ele era muito funcional. Então ele vendeu bem. Por quê? Porque existem pessoas que não estão conectadas com a estética, eles estão conectados com a funcionalidade. Cara, esse carro cabe na minha família, tem o maior porta-malas da categoria, é econômico, custa X mil reais, cabe no meu bolso. Para mim tá ótimo. E tá justo, não tem nada de errado nessas pessoas. Eles têm uma mentalidade que a atenção deles está na funcionalidade, o foco deles está na funcionalidade. Quando eu subo para o mercado de alto padrão, é um mercado que ainda quer a funcionalidade, só que ele não quer a funcionalidade de qualquer jeito. Ele quer essa funcionalidade com características de experiência, tem que ser agradável para ele, tem que ser gostoso para ele,
e com característica de exclusividade. O que é exclusividade? Ele quer sentir que ele está sendo tratado como indivíduo, que está sendo tratado de modo único, que ele está tendo acesso a algo, que aquilo ali é uma grande realização para ele. Ele aproveita para se realizar como pessoa dentro daquelas marcas. Um exemplo de marca premium, Nike. A Nike entrega funcionalidade, mas ela entrega a funcionalidade com excelência, tanto que eles desenvolveram os tecidos dry fit lá, que virou uma referência de mercado. A Starbucks, ela entrega café. O cara quer tomar o café, mas ele quer o café com uma certa experiência, com uma certa exclusividade. Então ele está disposto a pagar um pouco mais para viver essa experiência, não tomar um café num lugar qualquer. E existem, mas aí o cara não quer tomar café no boteco. Existem botecos que são premium, que cobram valores acima da média, mas ele quer manter a identidade, a autenticidade de ser um boteco. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Estou trazendo esses extremos para as pessoas verem que a questão não é se o cara é um boteco ou se ele é uma Starbucks. É aonde está a atenção, onde é que o seu cliente vai exigir de você. O cliente de alto padrão, ele quer a funcionalidade, ele não abre mão da funcionalidade, mas ele quer essa funcionalidade com nível de experiência, com nível de exclusividade. O cliente do luxo, ele já abre mão da funcionalidade. Não é que não pode ter funcionalidade, não. A funcionalidade dele, para ele, não é o determinante. O determinante para ele é a experiência e a exclusividade. Às vezes ele vai comprar um carro, ele nem vai andar muito nesse carro, mas ele quer pertencer a um grupo de pessoas, um grupo seleto de pessoas que tem aquele carro. Então, ele compra onde a funcionalidade não é o foco de atenção dele. O foco de atenção dele está na experiência e na exclusividade. Ele quer coisas que sejam seletas, poucas pessoas têm. E ele está disposto a pagar até mais por essa escassez, por essa exclusividade, por essa experiência e etc. Né? A gente teve aí, eu vou citar um exemplo, nem sei se é um bom exemplo, mas eu vou citar, do povo lá que foi querer ver o Titanic e afundou lá no submarino. Você pode ver o submarino em Full HD, em qualquer lugar você pode ver o Titanic lá, tem os robozinhos. Por que o cara foi se enfiar ali? Porque ele queria viver uma experiência única, para ter uma história para contar para os outros, para viver uma coisa para um grupo seleto, uma exclusividade. Não estou julgando certo e errado, não. Cada um faz o que quer da vida. Só estou dizendo que ali é um exemplo extremo de que a funcionalidade não era o principal pilar. O principal pilar está, eu vou viver a experiência de estar ali naquele grupo. Eu vou estar num grupo exclusivo e ele está disposto a pagar muito mais por isso e até arriscar a própria vida para poder estar ali. Então, acho que é importante pontuar essa diferença aí para todo mundo que está com a gente. E eu fiquei pensando aqui, ao longo da sua fala, né, que essa diferença do convencional para o premium e tal, eu fiquei me perguntando, mas será que existe um produto, algo, né, que seja de alto padrão, que seja uma categoria premium, mas que tenha um preço de convencional? Eu, particularmente, acho que é possível, não vou nem dizer que não tenha. Até porque tem muita gente por aí que não sabe se dar o valor, né? Que entrega algo de muita qualidade por um preço que é incompatível, que poderia estar cobrando muito mais. Muitas vezes as pessoas compram e indicam, assim, vai lá em fulano é ótimo, e o preço dele, é bem pequenininho, é justo. Essa semana eu recebi uma referência dessa, eu falei assim, cara, não foi uma boa referência. Ele é bom e é baratinho. Eu falei, não tem como. Exato. Não é que não tem como, eu acho que tem como para essas pessoas que ainda não enxergam o valor daquilo que elas estão oferecendo, que tem alguma crença limitante em relação ao medo, coragem, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que sim, pode ser que existam pessoas que entreguem um produto ou um serviço de alto padrão com preço convencional. Só que se ela entrega algo de alto padrão, ela pode cobrar mais. Então eu acredito que isso é muito mais justo para que essas pessoas que têm essa cultura, né, de querer oferecer algo de qualidade para quem ela está atendendo, possam ter as condições de se aprimorar, de investir em conhecimento, de investir na melhoria do ponto de venda, ou da experiência do cliente, fazer, enfim, coisas que elas já fazem por conta própria, mas assim, já fazem por instinto próprio, e que muitas vezes vivem a frustração de não poder fazer melhor por falta de recurso. E estão cobrando um valor que é incompatível, que o cliente que está comprando dele até fala, nossa, eu pagaria até mais, mas na verdade aquela pessoa não cobra mais, né? Eu vou dar um ponto de vista sobre isso. O ponto de vista é o seguinte, assim, uma coisa é trabalho,
outra coisa é posicionamento. Então, o que significa? Você usou várias vezes uma palavra que é uma palavra muito importante, que é a palavra qualidade. E qualidade é percepção. Percepção é subjetiva, cada um tem uma percepção. O que a gente vai considerar aqui como qualidade? Se o cara entregou aquilo que ele prometeu. Porque o cara vai definir. Qualidade, para mim, é entrega em tempo rápido, sei lá, se eu te entregar em 24 horas, se isso não der defeito por 90 dias, e se você e te servir, sei lá, um café especial na recepção aqui a marca dentro do seu processo de posicionamento que vai definir o que ela entende como qualidade. A gente vê muito a Apple tomando pancada o tempo todo do mercado, e o mercado dizendo que a Apple não é a empresa de tecnologia para celulares que embarca mais tecnologia, que tem outras empresas que embarcam mais tecnologia no telefone do que a própria Apple. A Apple não está nem aí, porque no posicionamento da Apple, o indicador de qualidade que eles usam, ele fala assim, olha só, eu sou sofisticado, eu sou inovador e meu equipamento não quebra. Enquanto eu for sofisticado, inovador e meu equipamento não quebrar, eu vou te dar status, cara. Se você bota um telefone na mão, as pessoas vão te perceber como superior. É isso que está na mensagem da Apple. Ela chama os equipamentos dela de maravilhindos. Então, assim, Sim. ela tem um processo em que ela não está ligando para essa qualidade. Quando eu falei assim, o cara é bom e barato, não tem como ele ter um posicionamento premium. Não estou dizendo que o cara vai fazer um trabalho ruim, mas provavelmente esse cara vai ter um trabalho 100% focado na funcionalidade. Porque Não, ele mas eu talvez não nem. consiga entregar o nível. Eu não, claro que, gente, aqui é ser humano, então nada aqui é gravado em pedra, é absoluto. Mas é uma tendência de que essa pessoa não tem uma intenção de posicionamento. Porque se a marca. O que eu quero resumir com isso, Lícia? Que não dá para fazer engenharia inversa, engenharia reversa. O que eu quero dizer assim? Não sou eu que vou olhar para aquela marca e vou dizer se ela é premium. Isso é a impressão que eu tenho daquela marca. Tá tudo bem, eu tenho direito até a opinião sobre aquela marca. Agora, a marca que vai dizer se a maneira como eu estou reconhecendo aquela marca é a maneira como ela gostaria de ser reconhecida. Então, assim, a marca é uma impressão que está lá no outro. A marca é uma impressão que está lá no outro. O posicionamento é como eu quero ser reconhecido. O posicionamento de marca é quando eu alinho a forma como eu gostaria de ser reconhecido com a forma como as pessoas me reconhecem. Quando eu junto isso, quando eu crio através dos códigos essa ponte onde o mercado me reconhece da forma como eu gostaria de ser reconhecido, legal. Aí eu tenho um posicionamento de marca, certo? Eu não estou criticando se o trabalho das pessoas é bom, se o trabalho das pessoas é ruim. Estou dizendo assim, uma marca que tem um posicionamento premium intencional, ela não pode cobrar da média para baixo. O que eu acho é que, no fim das contas, o preço cobrado, ele é um indicador que a gente Perfeito. deve levar em consideração. Com certeza. Porque por mais que existam por aí, né, prestadores de serviços, empresas, enfim, que vendem serviços ou produtos de excelente qualidade, que mereceriam um valor mais alto, eles, por alguma razão, não se sentem capazes de cobrar isso. Mas, se eles compararem com o mercado e ajustarem essa precificação, já que eles têm um valor acima da média, é possível, um valor não, uma entrega acima da média, é possível, inclusive, que eles vendam mais quando isso se harmoniza, né? Porque hoje, se ele tem uma entrega ali que é boa, ok, mas o preço dele não é compatível, vai ter gente deixando de comprar por desconfiar da qualidade, pelo aspecto inverso, entende? Então, quando a gente decide aqui, né, seguir preço como parâmetro, como indicador, que foi lá o início da live, né? Como que a gente avalia se a gente está errando? Em que ponto que a gente está errando do posicionamento para saber onde ajustar? A primeira coisa é você avaliar a sua escala de precificação, em que patamar que você está. Não vou nem me estender aqui, porque a gente tem uma aula inteira sobre isso já disponível, né, para quem quiser assistir e entender como que você avalia, em que patamar que você está na sua escala de precificação. É lá em códigopremium.com.br. O Arthur gravou a aula e está lá disponível. A mesma aula, inclusive, que está dentro do nosso curso, tem lá gratuitamente, né, para as pessoas terem essa clareza, porque a gente considera esse ajuste da precificação algo assim libertador para você dar o seu primeiro passo de transformação.
E, mais uma vez, para quem realmente está buscando se posicionar no mercado de alto padrão. Porque não adianta, e isso a gente já viveu aqui também nas mentorias, né? Muitas vezes, principalmente quando a gente ainda não tinha clareza de falar que o trabalho era para mercado de alto padrão, né? Para quem buscava isso. As pessoas vinham para a mentoria, a gente tentava subir a régua ali com ela, falando, olha, eu preciso que tenha algo especial na sua entrega, a gente precisa encontrar uma forma de te diferenciar. E às vezes a pessoa não estava disposta a isso, porque ela realmente não estava buscando esse caminho. Ela queria muitas vezes um volume maior, não ter esse esforço, e tá tudo bem. Só que quando alguém quer se tornar uma referência naquele segmento em que ela atua, ela vai ter que buscar isso, né? Então, esse alinhamento de você entregar algo acima da média e cobrar de acordo, faz tudo ficar mais fácil. As pessoas acham que vão perder negócio porque subiram o preço, mas não acontece isso. Se for realmente ali, né, seguindo direitinho os patamares para você não ter o risco de perder negócios, é tranquilo, é até mais fácil. Perfeito. O Marco Romero aqui fez um comentário bem interessante sobre essa parte do turismo, né? No turismo é muito comum isso, então muitos clientes vão atrás de preço e não de valor. Com isso, muitos golpes acontecem. Olha que interessante isso, Marco. Primeiro que a sua observação é correta, tá? Eu só vou dar um ponto de vista complementar a isso. Tem um estudo, inclusive foi publicado na CSA, mostra assim que 90% dos brasileiros ganham menos de R$3.000. 90% dos brasileiros ganham menos de R$3.000. O que significa isso? Assim, vai existir uma quantidade de turistas muito grande, a massa sempre vai ser das pessoas que ainda estão construindo suas vidas, certo? Então, eu concordo com você, a percepção de que há muita gente, quando fala assim, muitos clientes vão atrás de preço, essas pessoas estão nesse momento. O que eu quero convidar vocês aqui para olhar é para olhar para esses outros 10% que têm uma condição melhor, que estão construindo estão vivendo um outro momento de vida e que têm muitas vezes uma mentalidade de consumir uma excelência maior naquilo que eles podem contratar. E, gente, 10% do Brasil, mais de 20 milhões de pessoas, assim, é gente pra caramba. Então, quando a gente olha para o mercado de alto padrão, sim, a gente não está olhando para a base da pirâmide. Apesar de que vai ter muita gente que ganha menos de R$3.000 e que não abre mão de um Ferrero Rocher. Ferrero Rocher é premium. Tem um posicionamento de marca premium. Tem muita gente que ganha menos de R$3.000 e que consegue comprar um Starbucks. Olha como é que é muito mais a questão da cabeça, sabe? Mas só um detalhe, Arthur, para não perder esse gancho. Quando você fala de 10% da população, parece pouco. Quando a pessoa fala, tá, mas eu tenho um universo de 90% para quem eu posso vender outras coisas de menor valor. Só que se você pensar também que esses 10% da população não conseguem achar bons profissionais, parece brincadeira, mas é só você pensar quem aqui é empreendedor, né? E muitas vezes fala da dificuldade que é para conseguir gente para trabalhar na empresa. E é nessa média que a gente está lidando, inclusive, com as empresas. Quando a gente simplesmente entrega um trabalho no prazo e um trabalho minimamente bem feito, a pessoa do outro lado já fica no céu. Então, assim, a concorrência para você também conseguir fazer algo acima da média e se posicionar como premium nem é tão alta assim quanto parece. A barreira para você entrar no mercado de alto padrão ela é muito menor do que o nível de oportunidade que você tem quando está lá dentro. Aí é o que eu falo. Falei lá no início sobre mentalidade. É cultural, tá? Assim, não é porque eu tenho mais brasileiros jogando futebol de várzea ou no campinho da praia que eu vou deixar de querer ser um jogador da seleção. Então, assim, você vai definir que jogo você quer jogar. Entende? Mas tem muito menos jogadores, só vão, sei lá, nem entendo tanto de futebol, mas sei lá, vão 22, 25 jogadores para estar na seleção. Se você for olhar por esse jeito de raciocinar, mas tem muito mais jogadores que são amadores, etc. Então, nunca vou sonhar com a seleção. A gente tem que escolher em que jogo a gente vai querer jogar. Então, assim, será que então, por que existem juízes e existem advogados que ganham, né? Então, a imensa maioria dos advogados também ganham menos de R$3.000 no Brasil. Então, se a imensa maioria de advogados ganha menos de R$3.000, eu nunca vou sonhar, não vou trabalhar e não vou me dedicar para ser um juiz. Agora, vai ter advogado que vai entrar no mercado e vai dizer assim, o mercado está prostituído, o mercado está combativo, está competitivo, eu tenho que ficar satisfeito aqui entre R$3 e R$5.000 por mês mesmo.
Isso é da cultura da pessoa, da mentalidade dela e da identidade dela, do que ela acredita sobre si. E vai ter gente que vai dizer assim, cara, eu posso ganhar 3 mil hoje, mas eu não aceito ficar ganhando 3 mil para sempre. Eu quero estar no topo, eu vou ser delegado, daqui a pouco eu viro juiz, o cara vai criar o caminho dele. Então, assim, existem os empreendedores que ficam esperando as condições para poder crescer e tem os empreendedores que criam suas condições para poder crescer. Quando a gente fala aqui sobre o mercado de alto padrão, a gente está falando sobre pessoas que têm dentro de si um inconformismo de falar assim, eu posso até estar aqui hoje, mas eu não vou ficar aqui para sempre, não. Eu estou aqui, mas eu vou sair desse negócio, eu quero jogar numa categoria superior. É muito da pessoa querer estar ali. E aí você vai se ver dentro de um ambiente de outras pessoas que também querem estar num jogo maior. Entendeu? Que não quer correr de kart a vida inteira. E não estou dizendo, gente, que ganhar 3 mil é errado, não estou dizendo que jogar pelada na praia é errado, não estou dizendo que correr de kart é errado. Eu estou dizendo que se você tem dentro de você um sentimento de que você merece jogar numa categoria mais alta, de que você quer fazer isso para se realizar como pessoa, existe um caminho para isso, e existe um público consumidor muito grande para isso. O Euromonitor falou que, né, mostrou ali, que é um instituto internacional que mede o mercado de alto padrão e luxo, de que o mercado, o número de brasileiros milionários vai dobrar até 2025. E não tem profissional suficiente para atender essas pessoas. Aí você pode olhar esse dado e ficar quieto, não fazer nada. Você pode olhar esse dado e se dedicar. Pô, então onde é que eu quero estar em 2025? Como é que eu construo esse caminho para quando vier, né, para surfar essa onda, onde tem um público consumidor que vai pagar mais, mas vai exigir mais, e que eu sou uma pessoa que merece receber mais por aquilo que eu faço. É isso que é o jogo. Acabei te cortando, Liz, você ia dizer alguma coisa. Não, eu falei exatamente isso. Eu acho que é exatamente isso. Assim, é um público menor, é 10% da população do Brasil, mas, por outro lado, também é vamos dizer assim, é uma oferta menor, né, que a gente tem para atender essas pessoas que estão dentro de uma realidade que podem contratar alguém com mais profissionalismo, com um nível de entrega mais alto, né? Então, a gente usa muito esse termo nas mentorias. Eu vou trazer aqui para resumir um pouco esse pensamento que a gente fez junto aqui. A gente não precisa de todos, a gente só precisa dos certos. Então, assim, a gente precisa sair dessa mentalidade de pensar, todo mundo. Pega o conselho da sua mãe, que falou que você não é todo mundo, e traz isso para a sua vida. E fala assim, eu não preciso de todos, eu só preciso do certo. Quantos clientes de alto padrão eu preciso atender por mês para me realizar como profissional, para saber que eu estou entregando uma coisa de excelência, que eu estou sendo reconhecido pelo valor do meu trabalho. Clientes que não só ficam satisfeitos pelo meu trabalho, mas ficam gratos, que me referenciam, que trazem os amigos deles, que investem muito. Quantos desses clientes eu preciso ter por mês para poder sentir que eu estou progredindo nesse mercado? É só isso, gente. Não precisa pensar no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Essa coisa de pensar não no tem todo, que reinventar a roda. Não tem. É só usar as estratégias certas. Se quiser, né, começa ajustando o preço para entregar algo de qualidade que seja realmente percebido dessa forma. Tem lá, repetindo, né? Então, tem a aula que o Arthur deixou disponível lá em códigopremium.com.br, está gratuito, disponível lá já no início da página. E isso, com certeza, já vai facilitar muito para que você possa oferecer um serviço de excelência, começar nesse mercado com valor justo para que as pessoas te percebam dessa forma, né? Esse é o primeiro passo. Joinha. E se for esse o caminho, conta comigo, conta com a Alice, a gente está aqui para poder apoiar vocês aí, para progredir, subir de nível, para jogar junto da gente no mercado de alto padrão. Já isso, Alice, acho que estamos num momento bom para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui, Sim. Né? Você tem algum aviso, alguma informação complementar que você gostaria para a gente poder finalizar com a turma? Não, só agradecer a participação do pessoal que esteve aqui, que interagiu com a gente. Às vezes a gente não consegue interromper o assunto, né, para poder ler, mas a gente fica feliz com cada comentário que vai subindo aqui na tela. Legal a gente saber que a gente não está sozinho e é legal saber que está fazendo sentido aí para quem está do outro lado. A Tânia. Perfeito, turma. Obrigadíssimo aí mais uma vez a vocês. Parabéns por vocês terem investido esse tempo aí no crescimento de vocês. A gente está aqui para somar. Nós não sabemos tudo, nós não somos donos da verdade, mas a nossa intenção é colocar a nossa experiência, o nosso know-how para poder ajudar vocês a subir de nível.
tá bom? E a gente vai ajudando um ao outro aí para criar o extraordinário. Ó, um abração para vocês, que a sua escolha, que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos, não pelos seus medos, que vocês possam permitir que o extraordinário se manifeste na vida de vocês. Lícia, obrigado mais uma vez por estar me ajudando aqui, para a gente poder fazer uma live mais interessante ainda para a turma, bater esse papo, tá bom? Vamos nos despedindo. Beijão para todo mundo. Rumo ao extraordinário, vamos em frente.